Alô, eu sou Eduardo Pastor e este é o MX3, teu podcast sobre música, mundo e mudança. Hoje é dia de casa cheia aqui no podcast. Estamos com a maior banda de Brasília que já adentrou este estúdio. Estou aqui com Sérgio Fonseca, Krishna Bonavides, Simão Holanda, da banda Brina. Sejam bem-vindos, bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado por terem chegado aqui no MX3. Eu quero confessar que eu vi um show de vocês e já fiquei fã, cara, porque é um som que desperta, assim, uma adolescência, assim, de uma época que as coisas eram um pouco mais ingênuas, ali nos anos 90. Um som que me remete a Pixies, me remete a Galaxy 500, não sei se vocês conhecem. Me remete, enfim, outras coisas a gente vai conversar sobre isso, sobre essas referências. Mas me remete, sobretudo, a uma época que o Francis Fukuyama chamava de fim da história, que era o fim da história dos anos 90. Enfim, não estamos no fim da história, muitas coisas já se escreveram sobre isso. A história se mostrou muito mais divertida ou sombria do que o Francis estava achando. Mas chegamos hoje com vocês aqui fazendo esse som gostoso que remete a uma época, é, enfim, que a gente tem muito carinho. Quem que escreve as letras de vocês, cara? Obrigada pelos comentários. É muito bom escutar essa opinião, né? Realmente a gente está aqui para viver o sonho, e esse sonho, pelo menos para mim, começou ali nos anos 90, né? Essa sensação que a gente quer transmitir para as pessoas é essa mesmo, eu acho. E as nossas influências, pelo menos as minhas influências, os outros podem falar um pouco mais, mas estão ali, principalmente. O principal compositor da banda não está aqui hoje, é o André. A gente começou resgatando as músicas da primeira versão da banda, que foi ali em 2006, é isso? 2006, 2005, 2006. A gente resgatou as músicas dele, e eu também tenho composições, e aí a gente vai encaixando as minhas músicas aos poucos. Mas a maioria das músicas que a gente está tocando hoje são do André, e essas do show, né, que faz parte do setlist do show. Então, a formação da Brina 2025 é uma formação diferente daquela que era lá do começo dela. Sim, a banda, ela começou assim como um projeto paralelo das bandas que a gente já tinha. Eu tinha uma banda que era o The Ethics, que era uma banda de metal alternativo, era um pouco diferente, mais para a linha Tool, a Perfect Circle. Não conheço ninguém que E o você fala. Sérgio tinha o The Downers, que o Simão também fazia parte, e a gente começou com esse projeto paralelo. E era uma coisa bastante divertida, assim, em relação à nossa banda principal. E, tinha uma rotatividade de vocalistas. Eu tocava baixo na época e tocava algumas músicas Até que da não teve banda. mais nenhum vocalista e você não deixou. Não, e aí meu sonho era, era cantar todas as músicas do Brina, né? E aí, 20 anos depois, eu consigo Não realizar. desista dos seus sonhos, porque eles podem chegar depois de 20 anos. É verdade, a gente tinha uma alta rotatividade, assim. Na realidade, quando a gente pensou a banda, quando eu pensei a banda lá em 2005, eu pensei num plano B para os Downers, assim. Os Downers foi uma banda que eu fiquei de 2000 até 2008. Foi, sei lá, minha quinta, sexta banda, assim. Mas foi uma banda que a gente fez só com amigos. E essa galera que tocava no Downers era uma galera, assim, muito perfeccionista, assim. Os caras eram muito bons músicos e muito perfeccionistas. E eu já vinha, assim, de uma... Eu sou criado numa linhagem mais punk, assim, né? Então, aquilo ali me deixava meio agoniado, né? Que eles, tipo... Tudo que eles iam fazer era muito pensado, muito bem gravado, muito ensaiado, executado. Então, eu ficava com a represa de músicas lá que eu estava compondo e eu não tinha onde botar isso para fora. Aí eu falei, cara, vou pensar num plano B, né? Meu plano B era o Brina, né? Aí eu falei, pô, vou criar o Brina. Aí eu chamei o André, que era de outra banda, que era da banda na época. Não sei, as bandas dele variavam muito de nome, mas eu não sei se ele estava no Cassandras ou no Prestes. Ele tinha várias bandas, É o né? Dedeco? Não, o Dedeco era de uma outra banda, da Pane. Dedeco, ele chegou a tocar nos Downers. Ele fez parte dos Downers e tal.
produziu vários álbuns dos Downers, ele é excelente produtor musical, assim, um cara manja muito de engenharia de som, um cara muito qualificado, assim, muito. Eu acho até que ele é meio superdotado, assim como todo gênio, ele tem as suas idiosincrasias, né? Mas aí ele entrava na banda, saía, gravava a gente. Então o que aconteceu foi que o André tinha essa outra banda. Eu falei, André, eu tô cheio de música lá, cara. E eu sei que tu tá cheio de música aí e a gente não consegue botar isso pra fora. Vamos montar uma banda tipo Clash, assim, no esquema do Sandinista. Vamos sair gravando. Tudo que a gente fizer, a gente grava. Aí ele, beleza. Aí montou a primeira versão, a primeira formação fui eu, ele e um amigo dele, que eu não me lembro o nome, mas que era carinhosamente chamado de Loverboy. Aí o Loverboy era o baterista, o André Eu não lembro o nome dele. baixista e eu tocava guitarra. E todo mundo cantava. E aí a gente pensou no esquema de, pô, vamos trazer uma menina para cantar, um vocal feminino é bem melhor do que o nosso vocal aqui, não está encaixando direito nas músicas e tal. E aí a gente convidou uma amiga nossa chamada Carla Freire, que hoje em dia por acaso trabalha lá com o Bial, lá na Globo, lá. E a gente chamou, Carlinha, vamos lá cantar lá com a gente. Ela, não sei cantar, a gente, pô, é isso que a gente quer alguém que não sabe cantar. A gente quer uma pessoa assim que seja primeira vez que ela vai pegar o microfone, dar a assinatura dela na banda, né? A gente trouxe ela, só que ela não durou muito tempo, porque logo ela tinha muitos talentos, assim, cenografia, jornalismo, ela era muito talentosa, assim, acabou, tipo, rapidamente tendo que ir embora de Brasília, né? Não conseguiu espaço em São Paulo, teve que deixar aqui a cidade. E aí a gente tava a gente foi a uma boate, lá, o Gates, quando o Gates funcionava, o André, o Gates Burger. E aí a gente foi lá no Gates e eu conheci a menina chamada Louise, ela foi a segunda vocalista. Nisso a gente já tinha convidado a Krishna para tocar baixo, já tinha rifado o Loverboy já da banda, porque ele ficava meio assediando as meninas e tal. A gente falou, pô, Pô, cara, esse acho que cara, o apelido não é assim esse cara tão é por melhor ficar só no acaso. apelido, né? Então, assim, Eu substituí Loverboy, eu não sabia disso. aí ela saiu, não, você substituiu o Loverboy. Não, você substituiu a Carla. Porque aí a gente fez essa troca de posições, a Krishna foi para o baixo, para o lugar do André, o André foi para a bateria e eu continuei na guitarra. E aí a gente chamou a Polly entrou, ficou 2, 3 ensaios, foi embora, porque a Polly também estava numa fase assim meio volátil e tal. Por fim, cara, ali a gente fixou a formação em eu, a Krishna, o André, Rodrigo Terra. o Rodrigo Terra, que era o que a gente chamou para ser outro guitarrista, que ele era da Máquina do Tempo, aqui de Brasília, uma banda bem legal, assim. Tinha tocado naquele Mamutes, que era uma banda que tinha muita influência de Mutantes aqui em Brasília. E a gente chamou ele para a banda. E depois de um tempo ele saiu também, e aí ficou essa formação que foi se mantendo, né? Eu, Krishna, André e a Luciana Ponte, que a gente chamou para ser baterista. Ela era baterista de uma banda daqui de Brasília chamada Lili Avavu. Eu era o cara que ficava roubando as pessoas das bandas, entendeu? E aí eu fui ver um show delas em Sobradinho e falei, pô, essa menina toca demais. Aí roubei ela para ser baterista da gente. Quando chegou lá, ela não só tocava, como cantava divinamente, tinha excelentes composições. E aí a gente falou, cara, vamos gravar. Aí nós gravamos uns 3 álbuns assim, mas tudo no vamos nessa, bota para gravar e gravamos esses 3 álbuns. E depois, em 2007, a gente parou. A gente tava com muita coisa, eu ia ter uma filha, eu falei, cara, vou dar um tempo, vamos dar um tempo na banda aí, vamos ver. Tentamos uma volta ali, eu, André e Krishna, no meio desse caminho aí, para gravar alguma coisa, mas também não funcionou na época, assim, todo mundo muito atarefado. E acabou ficando essa volta para agora, né? Quando chegou agora em janeiro, eu acho que eles começaram a me buzinar lá, vamos voltar, vamos voltar. Essa aqui, eu quero voltar, eu quero voltar. Eu falei, tá bom, cara, vamos voltar, vamos ver o que dá. Vou fazer um flashback. E aí a gente trouxe o Simon, que estava aí perturbando alguém aí em algum lugar, a gente trouxe o Simon e
Quem mais? E resgatamos a Polly. Falamos, Polly, vamos voltar. Só que aí a gente mudou tudo de novo. A Polly foi pro baixo, ela era guitarrista. Simão foi pra bateria e o André retornou pra guitarra. Ele que era baixista, né? Foi pra guitarra. E aí a formação que a gente tem hoje, com a Krishna cantando, feliz da vida, né? Que era o sonho da Sonho vida dela, era realizado. ser minha vocalista. Ela sempre me falou isso. E aí agora nós estamos aí, cara, na luta aí, tocando infinito, que toda hora chamam a gente para tocar em algum lugar aí. E tentando organizar isso com a vida da gente, né? Porque a gente já não é mais menino, assim, já não tem mais aquela vida universitária. Então fica tentando encaixar no dia a dia, né? Na família, na correria. Bom, primeira coisa é que vocês vão ter que mandar esse episódio para todo mundo aí que você falou, e já vai dar uma galera Legal, assistindo. Já vai legal, dar uns é. E eu processos acho que já. todo mundo vai se lembrar de algum capítulo legal, né? A não ser que você tenha uma briga aí no passado, mas E só é, me corrigindo aqui, tem as composições do Sérgio também, né? Que estão entrando no setlist devagar, mas que fazem parte do Brina também. É. e eu queria, bom, primeiro eu queria perguntar de onde que veio o nome, que eu acho que ele é muito simpático. E eu acho que tem a ver com essa simpatia aí de tá gerando esse espaço que vocês estão conquistando. Mas depois vocês explicarem essa história, eu queria entender esses 3 álbuns, onde é que eles estão e se eles vão ver a luz do dia, porque tentando fazer um trabalho de pesquisa no material de vocês, eu pensei, hoje eu vou entrevistar uma banda que eu achava que estava um tipo de banda que estava em extinção, aquela banda que você não tem material gravado, que já está fazendo show e que as coisas estão acontecendo, mas quero entender como é que é esse acervo musical que a Brina tem. Quem que explica do nome? Explica do Krishna. nome. Krishna que sabe Você é da o criador origem do do nome. nome. Você criou o nome, exatamente. Cara, né? olha só, esse nome ele veio de uma época assim que a gente estava pensando muito em, questões de povos celtas e druidas e um negócio muito maluco assim. Uma viagem. E eu comecei a procurar nomes assim, eu queria um nome que fosse fora do comum assim, tipo, todas as minhas bandas eram tipo alguma coisa. E eu não queria que você repetisse. Como na época eu tocava em 3 bandas, aí eu falei, cara, eu vou pesquisar esse negócio, vou fazer um trabalho aí a miúde. Fui procurando nomes. Na época não tinha esse negócio de chat GPT, senão era mole, né? Hoje em dia era mole. E aí eu fui, cara, vendo livro, entrando na internet, lendo texto e tal, e comecei a achar uns nomes assim que tinham algum significado que tivesse a ver com a banda, né? Uns nomes que tivessem mais energia, uns nomes que tivessem mais assim uma coisa a ver com paz, com amor, entendeu? E a gente criou um nome assim que tivesse uma energia muito boa. E procurando assim, num livro sobre, eu acho que era sobre idioma gaélico, alguma coisa assim, a gente começou a procurar e a gente achou esse nome Brina, que significava alguma coisa nesse sentido, entendeu? No sentido do da tinha a ver com a lua, tinha a ver com energia boa, uma energia feminina, né? Então, assim, a gente acabou, tipo, optando por esse nome por causa disso. Legal, legal. E eu acho que ele provoca isso mesmo. É, né? Bem interessante, cara. E, bom, e este passivo, ou este ativo musical, onde se encontra? Porque eu não encontrei. Bom, são gravações antigas e são 20 anos, né? Gravações de 20 anos atrás. Então, a minha vontade de regravar tudo de novo, com a minha voz, né? E corrigindo os erros que eu vi nas gravações passadas. E a gente fazendo muito show, tá um pouco sem tempo para gravar, né? Mas a ideia é a gente parar um pouquinho, desacelerar e começar a gravação. Mas tem isso, né? Tem 3 discos, são 3? São 3
Três discos. Eu acho discos, que são 3 4 discos com, com o outro. com sobras lá, né? É, exatamente. Várias Mas sobras. com essa dinâmica, né? Chegar e gravar, fazer a coisa acontecer sem muito detalhe, sem muita. Vai do jeito que É do foi. jeito que for. E aí eu, como cheguei aqui como vocalista, não, vamos melhorar isso aí, né? Botou ordem na casa. Tá certo, tá certo. A qualidade não era uma coisa assim muito esperada, né, da gravação. Era mais o espírito, a atitude, entendeu? E o Então eu registro, né? concordo com ela assim, hoje em dia, assim, você ouvindo assim, você pensa, pô, eu posso fazer isso melhor, né? E Mas tá tudo lá, né? a gente fez um disco muito interessante, chamava Eclipse, que era Isso. um álbum todo em ré e que a gente improvisou. Eu fiz umas letras, o Sérgio fez umas letras, e aí cada um criou uma coisa, chegou, vamos gravar. E aí saiu um disco. A Claro gente que entrou no estúdio num dia de eclipse e a gente queria que fosse nesse dia, né? Por incrível que pareça, quem gravou a gente foi o Dedeco. E ele falou, ó, entra aí, cara, grava aí o que vocês quiserem aí e a gente faz. E aí a gente, na época o Syd Barrett tinha morrido, né? E a gente queria fazer algo em homenagem ao Syd Barrett também. Legal, cara. Então a gente pegou esse nome Eclipse, que era o nome do, se eu não me engano, do Dark Side of the Moon. O primeiro nome dele acho que ia ser Eclipse. E aí a gente usou esse nome Eclipse, né? Pra dar nome ao álbum. E o álbum foi gravado numa noite, assim. Ele botou pra gravar e a gente foi gravando as coisas. A Krishna foi botando a voz dela ali. cada música tinha uma fase da lua, né? E as Temática, músicas são, temático, são isso. divididas por fase da lua. É bem Cada progressivo, música é né? uma fase da lua. Eu acho muito maneiro aquele disco Isso foi ali, esse apesar ano? de ser Não, Não, isso foi lá em Não. 2006. Você bem falou que antigo, foi né? todo em ré. foi tudo em ré. Eu fiz um álbum todo em dó. Ah, Que legal. Um tom a menos, né? E eu achava que, assim, eu tinha medo de que ficasse. Inclusive o produtor, o Rafa, ele falou, cara, esse foi o primeiro álbum, e foram 12 músicas, que foi todo em dó. E assim, né? Você tende a achar que a música vai ficar meio parecida. E ele falou, cara, não rolou isso. E aí, quando você ouvir, você vai ver assim que é bem diverso, assim. E foi uma experiência assim muito legal, assim, muito legal. Na hora, assim, teve aquele impacto, assim, muita gente não gostou, assim, da própria banda, entendeu? Mas com o tempo, o nego ouvindo, o nego foi dando valor, assim, falando, pô, esse álbum é massa. E ele é bem legal, assim. As músicas funcionam mais ou menos como várias delas como se fosse um mantra, assim, é um negócio bem etéreo, bem bonito, assim. Eu não era da banda e gosto, acho esse disco fantástico, muito legal. É um disco que poderia voltar a trabalhar em cima dele todo ele, porque como você falou, foi gravado numa noite. Pegou, soltou, pegou o take, acabou, morreu, produziu ali, mixou alguma coisa assim, Exatamente. acrescentou uma coisinha ou outra e morreu Você- o assunto. Você conhecia Lançou. eles nessa época já? Sim, todos. A gente já tinha gravado junto. A Sim. Krishna gravou música com os Downers, a gente já tocava junto com os Downers. A gente fazia um projeto com a Krishna, que o Sérgio deu o nome de Ring Bellers, né? Aí a gente sempre ensaiava, a gente mandava sempre os e-mails, que ainda não tinha, não sei se tinha WhatsApp, Esse foi um mas... pouquinho pra frente, ali, É, 2013, por ali. 2012, 13, exatamente. E aí a gente começou a trabalhar, que são as músicas da Krishna que a gente está colocando no Brino, né? Excelente compositora, mas são extremamente... ainda tímida Difícil. nesse aspecto, né? Ela não acredita no valor do trabalho dela, mas eu e o Sérgio, a gente fica perturbando, né? E claro, a gente recebe a mesma referendade do André e da Poli para que as músicas dela tenham a devida aceitação e a validade pra gente gravar. A gente quer que A as gente dá músicas essa dela- sorte que, assim, na banda, todos são excelentes vocalistas e todos são Menos eu. excelentes compositores. Não canto nada. Não, mas tu não também adianta. compõe. Baita Sim, time, baterista hein? não tem que cantar, não. É Baterista, isso, quando eu também canta, acho. Não presta. pouquíssimos cantam. Phil Collins. Por algum Phil motivo. Collins. Phil Collins. Tá. O cara O do... Ringo, Ringo, sim, o cara do Triumph. Ó, Dave Grohl. Dave Dave Grohl. Grohl. Olha aí, já, mas ó, 4 e um já 1 tá milhão. enchendo uma mão já. Pô, mas Vou falar um pouco de som e começar falando do som da bateria aqui. Eu queria também fazer um link com essa coisa da melhoria do som.
o que me chamou a atenção lá no som de vocês ao vivo, lá quando eu vi vocês no Black Sheep, no aniversário do nosso podcast, do nosso canal, Neo Rock Fest, Grande festa, por sinal. foi, cara, e foi uma noite bonita, né? Bonito, Muita gente. bonito Foi demais. muito legal. Muita gente. E me chamou a atenção, assim, uma organicidade do som. E que às vezes, assim, em outros shows, parecia muito mais uma agitação. E no caso de vocês, eu sinto uma coisa, uma espécie de uma familiaridade. E eu senti isso na tua bateria, depois eu comento dos outros instrumentos e da voz, mas eu senti isso na tua bateria, que é aquela coisa, tá, tá, tá. E isso me remete muito a um som de uma banda que eu gosto muito, que é a Elástica. Sei lá, algumas referências da época, o Garbage, né? A cantora acabou de anunciar que estão Estão acabando, terminando. né? E eu vi, uma pena. E é uma familiaridade, mas assim, é uma organicidade. E isso às vezes pode soar. É claro que se você vai gravar num take só, é óbvio que vai ter acorde errado, tempo errado, mas assim, quando você consegue transmitir isso pro ao vivo, eu acho que você abraça, né, a galera que tá vendo. Eu sinto isso na bateria e é um som que a bateria ela é marcante. É marcada, mas ela é marcante porque ela tem um espaço, e eu acho que o espaço de vocês também é bem delimitado, né? A guitarra é mais comportada, um baixo bem marcado, e a bateria com um som talvez seco, mas na medida certa. Simão, o que você me fala desse som da bateria e se vocês vão conseguir permanecer com isso tanto no ao vivo como no gravado? Então, influências, né? O que a gente ouve, né? O que a gente absorve e o que a gente consegue transmitir para o instrumento. Eu venho de uma escola que, vamos dizer assim, basicamente Keith Moon, John Harry Bonham, né? Cozy Powell, e aí um pouco mais para frente, aí a gente pode pular para um Dave Grohl, um Taylor Hawkins, e pessoas um pouco mais atual, vamos dizer, um Jay Postones, esse pessoal de Djent, não sei se você conhece, Djent Metal, né? É uma coisa mais ou menos de 2014 para cá e tal. Então eu ouço muita coisa, como eu te falei, eu ouço tudo, eu tento ouvir um samba, a gente estava conversando anteriormente, e transferir aqueles repiques para a caixa e para umas viradas que você pensa assim, pô, de onde foi que esse cara tirou isso? Justamente dessa coisa, de fazer com que uma banda de pop rock ela tem um som um pouquinho diferente. Beleza. A gente vai para a sonoridade. Caixa. Eu não tenho uma Supraphonic, mas eu tenho uma Mapex de aço, 6,5 por 14, que tem uma esteira de 40. Então, basicamente, eu vou soar como John Bonham e como Cozy Powell. É como eu coloco, né? Quando a gente começou a ensaiar, me foi sugerido, assim, cara, toca um pouco mais tranquilo, toca com uma baqueta um pouco mais leve, uma 7A, uma coisa assim. Cara, eu não consigo, velho. Ou é uma baqueta 2B, ou é uma baqueta 5B, mais larga. Então, que se eu for tocar do jeito que você está pedindo, cara, vai sair uma coisinha bem manteiguinha, bem simplesinha e tal. E não é isso que eu acho que a banda está pedindo. Eu ouço as músicas como foram gravadas e respeito o que está gravado ali, certo? Mas eu vou colocar a minha identidade. Eu vou colocar como eu ouço, como eu vejo, onde eu acho que há necessidade de quebrar o tempo, de fazer uma coisa diferente, de ir no compasso errado. Você, não, tá errado. Não tá errado. Mantenha o BPM. A minha cabeça está funcionando de um jeito diferente da tua. Mas aí, encaixou. Então. É porque eu estou pensando aqui, vocês estão pensando lá. Mas me deixa aí torto, que mais na frente a gente vai se encontrar. Isso já não é um John Bonham, já não é um Cozy Powell, na essência. Mas se a gente for ouvir, tem muito 7x8, tem muito 13x8 nessas bandas. O Phil Collins é um outro cara que também tem como referência. Um dos hits maiores que o Genesis teve, Turn It On Again, é 13x8. Se você for ouvir alguns inícios de música do Led Zeppelin, vamos botar aqui de hoje. 7x8. Ele
Não vai no 8x8, no 4x4. Ele vai aqui no 4x4, depois 3x4. 4x4, 3x4. Turn it on again. Aí ele entra no 3x8. Cara, você fica assim, então é 8 aqui, mais 5x8. Então você vai contando, que assim você vai fazendo diferença. Mas aí eu quero botar as coisas pra eles, assim, ficar, não, porque fica difícil. Não, cara, não fica difícil. Fica só você tem que contar, ou então você me segue. Se tu me seguir, não vai ter problema. A gente tem uma música que é chamada Time, que quando a gente ensaiava, eu e o André, numa outra banda, né, antes de levar pro Brina, o começo era em 7x8. Né? Era 7x8, 7x8, terceiro compasso 7x8, o último compasso era 8x8. Porque aí entrava o 8x8 normal, do quadradinho onde cantava. Tá, beleza. Mas aí eu tento colocar isso, aí eu falo, não, cara, mas não fica difícil, é só seguir. Mas assim, indo para a questão dessa organicidade, então. Em alguns momentos eu tento seguir o que a voz faz, o que a guitarra repete. É a coisa de você ouvir Closer to the Heart, do Rush, e aquela seguindo, a virada da bateria seguindo o solo de guitarra. Você fica assim, pô, cara, não é todo dia que você ouve isso. Mas quando você ouve, você vê que marca. Você vê que é diferente e que traz alguma coisa a mais, um elemento em que há uma musicidade que cobra de você algum conhecimento. E a outra pessoa vai ouvir, nossa, cara, que coisa diferente, eu nunca vi isso na minha vida dentro de uma banda. Mas o que não falta são exemplos, né? É porque a gente vai pegando das nossas influências e eles pegaram de alguém mais. Um cara como o Neil Peart, ele ouviu muito Jenny Krupa, ele ouviu muito Buddy Rich e principalmente ele ouviu John Bonham, porque assim, dia 25 de setembro fez mais um aniversário, né, da morte dele em 1980. Então assim, depois do meu pai, depois do Edward Van Halen, o cara que eu mais respeito na música chama-se John Henry Bonham. E esse cara toca onde? Ou tocou? Nascido em 31 de maio de 1948, o aniversário do meu segundo filho. Morreu em 25 de setembro de 1980. Baterista do Led Zeppelin. Okay. John Henry Bonham. Então, assim, cara, eu amo o que esse cara fazia. E eu amo a influência que isso tem dentro da minha vida e tento transmitir isso o Brina, como tentava em outras bandas. Mas parece que, assim, na minha visão, o Brina parece que absorve isso melhor. Não são músicas que precisam ser muito rápidas ou não tem a complexidade como tinha nos Downers. É uma coisa bem simples. Então isso me dá espaço de botar uma bateria que é diferente do que já foi gravado, como eu falei, o que o André gravou e do que a outra menina gravou. Material maravilhoso, fantástico. Tanto que eu sempre elogio, nunca deixo. Porque você tem que reconhecer o trabalho feito. Mas o meu jeito é outro. Então eu vou colocar a minha identidade. Então, naquilo que a gente for tentar gravar nos próximos meses e tal, eu quero colocar uma identidade na Brina que a pessoa ouça e fala, cara, isso aí é Led Zeppelin. Isso aí é tal coisa. Isso é The Who. Isso é aquilo. Isso é uma coisa mais moderna. Como por exemplo, a gente tem uma música, a Band? É isso? A gente tem uma música assim, que na transição para essa queda dentro da música, ela continuava no mesmo compasso, né? Eu vou reduzir metade, e em vez de ficar chamando na caixa, no prato, no chimbal, no rádio, eu vou chamar no china, na mão esquerda, né? E ficar fazendo uns chomp. Ou seja, você vai estar batendo 2 vezes no china, só que no chomp na bateria, no chimbal, né? Mas aí você assim, pô, como é que você consegue fazer isso? É porque você vai quebrar uma parte do cérebro desse lado aqui, e a outra mão você vai no contratempo. Então, assim, você pensa assim, pô, mas isso não encaixa. Encaixa, cara. O Brina é o lugar que eu mais consigo colocar dentre banda de pop que eu já toquei, esse tipo de ambientação na bateria. Popzão, rock and roll pop, cara. E muito bom, que não significa dizer que com a minha estética. Porque, assim, eu tenho uma banda de heavy metal, né? Então, assim, quando o Sérgio me conheceu e a gente começou a tocar, o outro guitarrista sempre falava para nós, um dos caras que também eu conheço, não apenas por ser uma pessoa maravilhosa como músico, mas é um dos caras mais inteligentes, e é o senhor Gus, né? Ele sempre falava assim, cara, a gente tem uma banda que tem um negocinho meio
um punkzinho, um rock and roll e tal, cara, mas como baterista de heavy metal. Pra mim, isso é a melhor coisa do mundo. Eu, pô, beleza, cara. Receber elogio é legal, mas assim, então, se eles reconhecem isso, maravilha. Se eles me dão espaço, beleza. Mas tocar com baqueta fraquinha, tocar com 7-1, 7A, Não não é rola. comigo. E eu não Tem sei que se o ser. Simão contou, mas ele fez parte da banda mais lendária do metal do DF aí, que era o Deja Vu. Foi a primeira banda de thrash metal daqui do DF. E eles chegaram a fechar contrato com a Europa, assim, e na aí, época a cara. banda, tipo, ruiu, assim. Quando esse contrato saiu, a banda, tipo, entrou numa crise ali interna ali, que eles acabaram se separando. Da qual participava o nosso amigo Baleia, né? O Muti, Apenas. que são todas figuras, assim, conhecidas do metal candango, né? E, assim, na época deles, assim, cara, você ia em show, tinha show no Gizno lá, da casa ficar lotada, assim, para assistir eles, assim. Eles faziam um som, assim, que batia de frente com Metallica na época. E o Metallica não era, assim, esse Metallica de hoje, entendeu? Era o Metallica do começo e o som deles era Olha aí, cara. muito equivalente ao Metallica, assim, muito. Muito Bom, obrigado. e saindo da bateria e percorrendo os outros instrumentos, o que me chama a atenção na guitarra, eu acho que é uma guitarra com um som que dá muito mais suporte para a voz do que briga com a voz. Isso eu acho que é muito importante numa Aleluia, banda. alguém reconheceu. Sem perder o que você falou, a estética. E essa estética me remete muito a essa coisa. Tem a ver com o negócio de Seattle, mas remete ao Galaxy, que, assim, que eu não consigo Galaxy me. 500, o É, Luna. é isso. Pô, e é uma coisa de. Uma coisa meio etérea, né? Parece que é uma massa é, de sonhos, assim, uma guitarra que vem de uma Aquele Dream Pop, Dream assim, Pop, né? que dá origem ao Dream Pop, eu acho que. Acho que sim. Acho que tem tudo a ver. Apesar da minha origem ali ter sido ali. Eu comecei a tocar, eu tinha uns 14 anos, né? Então minha origem ali foi Sex Pistols, eu ouvia muito Pistols, assim, muito Clash, era muito fã do punk, assim. E na época eu montei uma banda em Brasília que chamava Estrutura Básica. Isso foi em 1985. Sou bem antigo de Brasília. E aí, dessa banda aí surgiram várias figuras, né? Tipo, o nosso baixista era o PJ, que é do J Quest hoje em dia. O baterista era o Fernando, que hoje em dia toca no Cabaré Blues, que é uma banda famosa de Brasília, tocou no Motor Rock agora. O Márcio, que é do Zamaster, hoje em dia do Porão também. Márcio Coquim, grande figura. E essa banda aí, cara, a gente começou meio de brincadeira, mas é uma banda lendária, assim, pra gente, porque nosso primeiro show foi no Mané Garrincha, nosso primeiro e único show, né? A gente foi convidado para tocar no Mané Garrincha, assim, numa emergência, assim, e tipo, foi nosso único show, foi no Mané Garrincha. Então, poucas bandas em Brasília podem dizer que tocaram no Mané Garrincha, né? E aí a gente seguiu com isso aí, e aí na guitarra, assim, cara, na época eu ouvia muito Queen, muito Iron Maiden, puta, eu era louco pelo Iron Maiden, assim, ficava doido ouvindo aqueles discos lá dos malucos. E fui me desviando ali pra onda do Joy Division, Joy Kill, Division, Echo and the é Bunnymen, isso. Silk Silks, e fui nessa levada aí da Cold Wave aí, que a gente chamava na época, depois virou pós-punk, né? E igual na minha época não tinha gótico, era dark, né? Todo mundo era dark, pô, tu é dark, tu é gótico, não tinha esse negócio de gótico. E depois mudou para gótico, né? Então você vê que assim, até a linguagem vai mudando, né? Nessa trajetória do rock. E aí, cara, a gente ficou muito tempo nesse negócio, minha guitarra ficou muito tempo nesse negócio de efeito, 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 efeito. E aí chegou a década de 90, né, cara? Paixão imediata, assim, pelo Nirvana, pelo Alice in Chains. Porra, louco pelo Alice in Chains, assim, pelo Nirvana. E pelo Soundgarden, né? E aí eu comecei, tipo, a dar uma mudada na guitarra, assim. E aí começou a pintar os alternativos, né? O Suede, o Galaxy 500, que eu ouvi muito. Luna, que eu ouvi muito. E Slowdive, a gente ouvia muito. Shoegaze, assim, também. Então,
essas coisas foram alterando a guitarra e tal. Aí, com essa parada assim que teve, a última grande banda que eu me lembro assim de eu curtir foi o Oasis. Falei assim, porra, esses caras são a guitarra deles é absurda, assim, parece que tá voltando à década de 70, assim, um negócio bonito, assim, a guitarra do Noel é muito bonita. Eu acho. E aí eu acabei trazendo isso pra guitarra. Só que quando eu comecei a tocar com a Krishna, assim, eu comecei a ver que, tipo, a guitarra, ela tem um papel, isso também aprendi muito na época dos Downers, que é, tipo, você parar de ver a banda como você. A banda não é o guitarrista, não é a banda é igualzinho uma orquestra, cara, funciona igual uma orquestra, e você tem que facilitar a vida de todo mundo que tá dentro da banda. Então, assim, eu não posso ficar tocando guitarra alta porque eu tô afim de tocar guitarra alta. Eu tenho que encaixar minha guitarra no modelo e no padrão daquela banda ali. Então, assim, o que eu tento fazer dentro da banda, assim, com a minha guitarra, é tipo pintar, como se fosse assim, uma pintura, tipo, dar umas nuances de cores em alguns momentos, assim, que eu acho que necessita dessa cor. Legal, cara, legal. Eu acho que é uma visão bem madura. E vocês, com essa bagagem que vocês têm, eu acho que vocês estão conseguindo construir essa estética. E aí, chegando aqui no vocal, que eu achei muito, assim, marcante, vendo você cantando ao vivo, e agora que eu tô lendo a letra de Do You Want to Know the Truth? Se vocês quiserem conhecer essa música, está no SoundCloud. SoundCloud. Mas depois a gente fala dos canais. Que me remete a uma espécie de uma desesperança do cidadão, da cidadã do século, da urbe, né? Que assim, é a pessoa que está indo para o trabalho, cansado, né? E estava querendo fumar um cigarro, toma remédio para dormir, mas não consegue, não é isso? E você quer saber a verdade do que eles falam sobre você, melhor você não saber, porque não é uma coisa boa. E são sentimentos de quem vive numa urbe, né? De quem trabalha, e todo mundo da música trabalha, né? Perfeito. E, e assim, vive essas agruras da vida adulta, né? E eu acho que você consegue fazer isso com a voz. Você pensa em referências ou você apenas é você mesma? Assim, essa música ela tem um significado importante nessa volta da banda, porque a gente passou por uma pandemia, a gente passou por um momento assim de desesperança mesmo, né? E todo mundo preso em casa. E aí, depois disso, a gente passou por várias perdas familiares que foram importantes para a gente voltar à banda, assim. Né? Até foi o que fez a gente voltar nas coisas. Legal. E aí, essa parte Now it's time to start again, né? Que é uma parte bem forte dessa música, que eu acho que remete bem a esse retorno do Brina e é legal cantar isso, né? No palco e ver que a gente tá de volta, né? Agora é hora de começar de novo. Sim. E começar a sonhar de novo, começar a fazer aquilo que a gente gosta Essa mensagem é importante, porque em meio à desesperança a gente tem que ir atrás de continuar, né? E eu agora faço uma provocação, reflexão. Essas bandas que, né, a gente estava falando ali do final dos anos 90, Seattle, Nirvana, e aí mais recentemente eu acho que The National para mim é a mais Pixies, Smashing Pumpkins, eu acho que vocês falam disso também, né? São bandas que estão vivendo aquele momento, especialmente nos Estados Unidos, e a gente falou praticamente, né, do mundo rico, que não é exatamente a história do Brasil, mas são referências para nós. E que assim, são pessoas que estavam vivendo numa democracia rica, pessoas que tinham já acesso a uma educação, tinha gente que vinha da classe trabalhadora e tal, mas que estão vivendo aquela espécie de tédio moderno. E agora a gente não viu que as coisas não foram bem assim, né? Porque estamos aqui em 2025 com reviravoltas nessas democracias
ditas consolidadas, né, com a extrema-direita assumindo e talvez rompendo essas ordens democráticas e virando do avesso aquele sonho, ou talvez que não era tão um sonho, mas tinha gosto de sonho, aquilo que era só um vazio da vida moderna, talvez não seja tão vazio, porque a gente acabou de passar por uma pandemia, estamos vendo um mundo em ebulição, com talvez países tendo retrocessos na sua democracia. Como é esta Brina, que nasceu lá, no fim desse sonho da vida, do fim da história, lá dos anos 90, do Francis Fukuyama, e a Brina de 2025? Qual que é a diferença e para onde é que vocês estão olhando? Eu acho que essa sensação de tédio, ela vem das nossas influências, né? Dos anos 90 ali. A gente foi influenciado pelo punk, que é contestador, mas ao mesmo tempo a gente curtia um Blur, né? Curtia uma Cat Power, que era esse som ali que não entrava muito nas questões políticas. Eu acho que é uma mistura, assim. Eu acho que agora é tempo realmente de ressurgirem bandas de contestação, né? Porque o momento pede, e eu acho que a inovação vem disso. A inovação vem da subcultura, onde alguém está contestando a situação atual. Eu acho que a tendência é que isso volte com mais força agora. Mas, assim, devido ao nosso tempo de música e as nossas influências, talvez isso não fique muito claro. Seja uma coisa que apareça, mas que fique ali entre o nosso tédio e a nossa revolta. Não, mas isso é verdade, porque olha só, quando eu tinha a banda lá em 1985, e a gente andava com essa galera de Brasília, que era Arte no Escuro, Escola de Escândalo, Distrito Federal, Legião, essa galera que estava ebulindo aqui, né? Capital, Plebe, mas assim, a gente tinha mais contato com essas mais do rumores ali para baixo, né? Porque essas grandes já tinham todas ido embora, já estavam todas em São Paulo. Então a galera que estava aqui na década de 80 mesmo, se você for ver as letras, quase todas as letras eram sobre contestação naquela época. Que a gente estava entrando na Nova República, né? Ali em 85, mas ainda tinha muita coisa assim que ainda estava do mesmo jeito que era desde 1964 lá, né? Então, por exemplo, a própria estrutura básica, as músicas eram quase todas. Tinha música que falava sobre as Malvinas são da Argentina. Então, assim, tinha esse lance assim de tudo você tinha que polemizar, tudo você tinha que contestar. E com o tempo aconteceu isso aí que você falou. A gente foi entrando numa calmaria ali que acabou tipo parecendo um vazio, né? Mas na realidade era um momento assim que tipo tava tudo meio equilibrado assim, e agora desequilibrou de novo, né? No pêndulo ali da política ali, ele agora tá desequilibrado de novo e tá essa confusão que tá no mundo. E eu acho assim que de 2006 para cá mudou muita coisa. Por exemplo, eu era um cara que em 2006 assim, eu tinha uma visão bem à esquerda assim, eu era bem esquerdista e tal. E hoje em dia eu já não sou tão esquerda assim, esse meu lado esquerdo assim, eu já vi que a esquerda também tem esse ladinho do interesse próprio, entendeu? Que na minha cabeça isso não existia. Eu achava, não, cara, esses caras querem o melhor pra gente. Então. E ao mesmo tempo, assim, você não consegue ser de direita, né? Então tem uma galera que tá aí nesse. Hoje em dia tem esse vazio político, né? Que é tipo, cara, não acredito mais em nada, não acredito mais nessas coisas todas que estão aí. Parece que só o que tá mandando no mundo é a grana. Cada um só quer saber de grana, pensar na grana para si, e o coletivo tá ficando meio largado. Só que aí você vê assim umas iniciativas assim, tipo a do FU, com essa galera dele aí do Eu Solidário, e tu vê que tem gente que permanece ali desde lá de trás, né? Permanece nessa linha do ajudar o próximo, do cuidar, da empatia. E aí isso traz uma esperança para você. Então, assim, eu acho que o que mudou assim de 2006 para 2025
é que hoje em dia, assim, eu me vejo com mais esperança do que eu tinha lá em 2006. Talvez essa calmaria te gere esse vazio, essa falta de esperança, por uma falta de um objetivo, né? E hoje em dia a gente tem um objetivo, assim, que é o quê? Tornar a humanidade melhor, cara. Você não pode parar de pensar nisso. Você não pode tirar esse sonho de você de que um dia todo mundo vai ter uma casa, vai ter comida, vai ter saúde, vai ter escola. Agora, por onde é esse caminho? O que que a gente ainda precisa fazer para mudar isso? A gente também não pode ficar achando que é tipo, tem uma regra pronta. Algumas coisas a gente vai ter que sacudir, seja da esquerda, seja combatendo a direita, ou seja, tipo, de uma forma que você tenha mais anarquista, você vai ter que mexer com o sistema aí. Você não pode aceitar esse sistema do jeito que está. Né? Um bando de cara lá dentro do Congresso enchendo a pandulha de dinheiro. E você sai aqui, cara, que nem eu desci ali, tipo, mãe de família pedindo dinheiro para almoçar. Quer dizer, é um absurdo, né? E eu vejo isso hoje em dia no Brina, assim. Eu vejo que a gente tem uma consciência maior do... Não é do social, porque essa palavra perdeu, assim, perdeu um pouco do encanto, assim, mas a gente tem essa consciência, assim, do próximo. A gente tem uma consciência do próximo bem nítida, assim. E as músicas, eu acho que hoje em dia elas refletem mais isso do que em 2006. Perfeito. Bom, vocês falaram que já gravaram, o que vocês estão gravando. Quando é que a gente tem um disco aí na praça? A gente está programando para os próximos 8 meses, né? Conseguir gravar pelo menos 4 músicas, 5 músicas e soltar um EP. Mas para isso a gente precisa parar de fazer show, né? É um bom problema. Isso é um bom Não, problema. não, é aquela coisa. Show, disco. Dá pra Dá para conciliar? fazer show com o objetivo de seguir em frente tocando. Você não pode simplesmente, num momento como a banda volta, você. Não, parou de fazer show. Não, dá pra tocar. Mas você começar a ser um pouco mais seletivo, entendeu? Se a gente tem um compromisso com o estúdio, o compromisso do estúdio tem que prevalecer. Se a gente tem um compromisso com a mixagem vai prevalecer. Mas assim, e aquele tempo ali, ó, daqui a 2 semanas, faz, não, então tem um show em tal lugar, ensaia um dia antes e tal, só rever ali o set list, em vez de tocar 1 hora, você toca 45, 40 minutos, tá beleza. E o resto é embromação aqui, tá conversar, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo e tal. Como a Cristina colocou, não pode ser só a gravação, né? A gravação deve ser, vamos dizer assim, o início disso tudo. E aí você tem que pensar em vídeo, em participar de podcast como esse, colocar com que o nome da Brina, e aí eu vou ser um pouco chato, voltar a 1982, que é quando o Van Halen tinha acabado de uma turnê em 81. Mas eu nem nasci E aí, ainda. pois é, você vê. E aí o Dave falou bem assim, Dave Lee Roth, né? Cara, a gente não pode perder a estrela, a gente não pode sumir e tudo mais e tal. Que tal a gente gravar uma música assim, isso, aquilo e tudo mais? Aí eles chegam a gravar o Pretty Woman, do Roy Orbison, né? Eles erram a música, né? Porque naquele meio do caminho ali, são 6 versos, eles só gravam 4, porque assim, o Edward confiava que ele sabia a letra. E ele confiava que ele sabia a música. Nenhum dos dois sabia nem letra, nem música completa. Mas eles gravam a versão de O Pretty Woman. Já na cabeça, pensando assim, pô, vamos fazer um vídeo, tal. Só que o Pretty Woman tem 2 minutos e pouco. E o vídeo já montado tinha 4 minutos e tanto. Aí eles inventam uma música chamada Intruder. Que o cara cutuca o Edward e fala assim, cara, tu tem que vir aqui no estúdio porque a gente tem que fazer uma música sensata de introdução. Como assim, cara? Tem que fazer sensata. Aí o cara vai, pô, não tem ideia nenhuma na cabeça. Aí ele tá indo, tomando umas cervejas e tal. Aí ele chega em estúdio, o que ele faz? A lata de cerveja esfregando na guitarra. E ali eles mixam a bateria e tal. E serve de introdução. Intruder para O Pretty Woman. Mas voltando. Então você não pode simplesmente assim, não, vamos sair. Não. Van Halen inicialmente pensou em gravar uma música. Aí a Warner falou assim, pô, ficou legal. Vamos gravar um disco. Aí nasceu o Diver Down, que são 4 covers, 2 instrumental e o restante música que eles tinham de leftover de
desde a demo, desde 1977, pra você ver. Se eu continuar falando de Van Halen, meu irmão... Aí vai dar um outro episódio. Exatamente. Dá uns 5 episódios. Então, o Brina quer gravar, sim. Mas se puder, um show ou outro, Showzinho outro. como esse da sexta-feira, agora, dia 24, No Zeppelin. no Zeppelin, exatamente, a gente pretende colocar uma coisa ou outra, assim. O foco é gravar. Se aparecer uma coisa e que se encaixe dentro da nossa agenda, que não atrapalhe nenhum de nós e principalmente os objetivos da banda, beleza. Senão, aí a gente vai ter que realmente deixar passar e tal. Mas é isso. Bom, temos show então? Já faço o convite. Então, dia 24 próximo, 24/10, aqui na 713 Norte, no Zeppelin, sob nova direção do nosso amigo Debulha. A gente vai estar tocando. São 2 dias de festival. É isso mesmo? 2 dias de festival? 24 e sexta e 25? sábado. Isso. A gente vai tocar no dia 24, depois da fisioterapia. Da Christian, ela vai fazer fisioterapia. Nós somos vai sênior, levar, agora a gente vai fazer nós tá- terapia. Aí Saúde chegou lá em e a primeiro banda se reúne, senta, conversa aí. Zeppelin, que é uma casa Zeppelin, maravilhosa. Maravilhosa. Abre porta para muita banda Desde que a época nunca do Guará. tocou. Isso, muito bem lembrado. Tem um hambúrguer excelente, por Voltou sinal. a ter o hambúrguer Bom, também, eu legal. recomendo aqui, minha recomendação para vocês, assistir o episódio do Rafael. Que legal. É, né? Fera, maneiro. Foi Super uma grande papo, figura. super Grande papo figura, com o gente Rafael. boa, exato, que legal, maneiro isso aí. Vou atrás. Quem quiser conhecer Som da Brina, onde é que procura? Canais. Bem, eu acho que a principal é o Instagram, né? Que é br.eena. É Brina, só que tem um ponto depois do R, porque eu já tinha um Brina antes no Instagram. Yeah. Isso vai ser uma Longa batalha de longa propriedade. batalha jurídica. Mas como diria E agora o- apareceu uma no Instagram também, no Spotify, Spotify também, tem né? uma Uma Brina. menina, Brina. Eu achei que ela. luta. Foi. Eu achei ela. É Eu uma procurei luta. vocês e achei ela. Eu Mas acho a que é nossa é principal. desde 2005. Então, no Instagram, É, o Instagram, a gente começou uma conta no YouTube, mas só tem um vídeo ainda, por enquanto, né? .ee.na. Muito bem, gente. Eu quero agradecer a participação de vocês. A gente que agradece. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Foi uma Vocês são- viagem uma viagem no histórica, tempo, né? e que a gente, que nem a espiral dos indígenas, né, que eles acreditam. Isso, alguns indígenas de etnias norte-americanas acreditam o tempo como uma espiral, né, que o tempo não é uma linha reta, mas ele é uma espiral, e que de cada volta da espiral você consegue ver as outras para cima e para baixo. verdade. Maneiro. Queria só aproveitar o espaço aí, agradecer vocês. Quero saber quando vai ser a próxima festa aí do Neo Rock aí, que foi um sucesso, um Foi, espetáculo, uma iniciativa incrível, assim, cara, muito legal mesmo. Queria agradecer aí ao Beto do Black Sheep, porque sempre é um cara que Parceirão. dá muita força, Isso. parceiraço. Serginho Debulha, Alexandre Parente, nosso querido Parente, que é uma figuraça. E o pessoal das bandas aí, do Moleques Eternos, nosso querido Alexandre Batucada, Batucada. Marquinhos. Eu Marquinhos. quero ver essa turma toda comentando no vídeo lá do YouTube. vão Hein? estar lá. E tem tomara, muita isso. gente. É isso aí. Muito bom, gente. Obrigado. Obrigado Obrigada por por vocês você. terem Valeu, vindo. muito Foi um obrigado, prazer, cara. Você é uma figura única. Valeu. E vocês são únicos também. Obrigado Valeu. por estar aqui em Brasília fazendo este som. Este é o MX3, do podcast sobre música, mundo e mudança, aqui entrevistando a banda Brina. Conheçam o som deles porque você vai gostar. Tchau.